Vocês podem me perguntar, na medida que tiver alguma dúvida, algum interesse naquilo que a gente estiver falando, sobre as doenças do corpo e da alma. Então, como médico, eu costumo ver o ser humano de uma forma total, de uma forma global. E como espiritualista, naquilo que a gente buscou nos estudos, dentro do espiritismo, fora do espiritismo, em tudo aquilo que pode somar ao nosso conhecimento, em primeiro lugar, em benefício à nossa pessoa, em segundo lugar, em benefício ao próximo. Porque ninguém pode ajudar o outro se não ajudar a si próprio, né? Nós não podemos ajudar ninguém se nós não estivermos bem. Então, todos nós que estamos buscando a evolução, estamos buscando a melhora no dia a dia, nós estamos nos beneficiando e estamos beneficiando também a todos aqueles que nos servem. Na medida que nós somos felizes, nós espalhamos a felicidade para as pessoas em geral, né? Então, hoje o que nós vamos discorrer, o que nós vamos falar, sobre as doenças do corpo e da alma. Aqui eu coloquei esse slide justamente para lembrar que nós somos constituídos por centros energéticos, né? Então, nós temos os nossos centros energéticos, que são centros que comandam todo o nosso campo fisiológico, todas as nossas reações bioquímicas, todos os movimentos dentro do nosso campo fisiológico material. Nós temos então os nossos centros energéticos que estão pulsando, que estão vibrando, que estão então transmitindo o fluido que vai equilibrar, que vai fazer movimentar, né? Esse fluido ele pode tanto ser um fluido vital, que pode estar harmonizando as nossas células, como pode também ser um fluido deletério, que pode estar prejudicando o funcionamento das nossas células. Então, vai de acordo com aquilo que nós estivermos vibrando em nossos corpos mais sutis. Porque nós somos constituídos de corpo físico e de corpo espiritual, de corpo energético, né? Então, nós temos corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo emocional, corpo mental. Então, isso é o que constitui o nosso ser. Não dá para falar no ser humano dissociando, tratando só corpo energético ou corpos energéticos e esquecendo do corpo físico, né? Então nós temos todos esses centros energéticos que estão pulsando e que estão vibrando e transmitindo essa vibração para todos os nossos corpos, né? Então, aqui nós temos a nossa aura, que vai de acordo com o que está pulsando nos nossos centros de energia e muda a sua tonalidade de acordo com o nosso estado de espírito, de acordo com o que nós estivermos mentalmente funcionando, a forma que nós vamos estar vibrando mentalmente, né? Então, a nossa aura, ela representa essa energia que está pulsando dentro de nós. Então, ela espalha perifericamente. E nós podemos, então, observar que essa aura, ela pode ser medida. Então, hoje, na medicina, falar em campo energético é coisa simples. Falar na física de que nós somos constituídos, além da parte material, nós somos constituídos de um campo organizador, né? Nós temos um sistema organizador do nosso físico. E esse sistema organizador, ele pertence a um campo de natureza sutil.
né? E nós podemos medir isso. Então, hoje, na medicina, na física, na ciência como um todo, se estuda de uma forma bastante aplicada e com grande seriedade esses constituintes etéreos, né? Os nossos centros organizadores. Então, quando nós estamos buscando cientistas de ponta, cientistas que têm buscado estudar a natureza intrínseca do ser humano, então esses cientistas eles vão além do corpo físico. Eles estão indo em outras dimensões da nossa Constituição. Não na Constituição só do ser humano, mas na Constituição da natureza, do universo. Porque se nós conhecemos a natureza do universo, nós conhecemos a natureza de nós mesmos, né? E cada vez que nós estudamos, que nós aprofundamos, que nós vamos além desse conhecimento tridimensional, mais nós nos conhecemos e mais nós aproximamos do Criador. É assim que cada vez nós vamos vendo mais e mais beleza que está presente no universo, né? Então, esses centros de energia, espalhando essa energia por todo o nosso corpo, nós podemos medir isso através da nossa aura. E de acordo com aquilo que nós estamos vibrando, ou de acordo com como nós estamos energeticamente, nós vamos manifestar esse estado interior nessa energia irradiante, né? Então, assim também, nós vamos saber se uma pessoa ela está em um estado mais, como os chineses chamariam, de estado yang, que é aquele estado com aquela energia, nós poderíamos associar aquela energia positiva, né? E a energia que tem uma densidade pulsante muito forte e mais de força de movimento, que seria esse aqui. E aquele outro, o azul, que é uma natureza que os chineses chamam de yin, que ela tende a promover uma harmonia, não em termos de tanta densidade de movimento e de energia, mas de trazer uma certa quietude, né? Então, a calma ou a irritação, né? Nós podemos medir, então, se nós estamos calmos ou se nós estamos irritados. Hoje é muito fácil, eu vejo muitos colegas médicos que tem uma fitinha que mede lá o grau de estresse. Então, quando a gente aperta e coloca o dedo na fita, a gente vê se está muito avermelhado, se está mais para uma cor mais vermelha, ou se está mais azul, né? Nós medimos o nosso grau de estresse, como que está. Então, isso é muito comum. Aqui, nós podemos observar, quem está mais atrás certamente não vai perceber, não vai ver, mas aqui nós temos objetos que nós tocamos. E esses objetos que nós tocamos, nós impregnamos com a nossa energia. Assim também é a nossa casa. De acordo com o nosso estado interior, de acordo com a harmonia que existe dentro de nós vamos fazer da nossa casa, do ambiente, daquilo que nós tocamos. Nós vamos impregnar com a nossa energia, né? E como diz o próprio André Luiz fala que existe o psicoscópio, que é um dispositivo em que a espiritualidade pode usar, com a capacidade de medir a vibração presente no ambiente. Então, um ambiente que é harmônico, que tem paz, isso vai impregnar em todas as estruturas, né? Em todos os átomos ali vai estar presente essa energia, se ela é uma energia boa ou se é uma energia ruim. Então, por isso que nós entramos num determinado ambiente, é claro que nós vamos sentir como é aquele ambiente. Se tem harmonia, se tem paz, ou se ele transmite algo de negativo para nós, né? Então, olha aqui, isso aqui, em cima, é a fotografia Kirchner de duas pessoas, um dedo de cá, de uma pessoa, outro dedo aqui da outra pessoa. Aqui é a mesma coisa, o dedo de uma pessoa do lado de cá, outro dedo de cá. Vocês podem perceber que aqui a aura das duas pessoas faz tipo uma aproximação
aproximação. As aulas aqui se juntam, né? E aqui do lado de cá, como se fosse uma repulsão. Então, aqui são duas pessoas que têm afinidades, né? E aqui são duas pessoas que têm uma certa antipatia. Então, quer dizer, existe realmente, quando a afinidade é uma coisa energética. Temos afinidade por alguma coisa, por alguma pessoa, é aquela energia que se soma. E quando alguém, ou nós não temos afinidade por alguém, é como existir uma força de repulsão, né? Então, é por isso que nós temos que aprender a quebrar essa antipatia que existe, tanto nossa em relação à pessoa, tanto dela em relação a nós, para mudarmos esse padrão. É um padrão de energia. E nós podemos, através da nossa conduta, da nossa paciência, né, tentarmos mudar isso aqui, se tiver condições para isso. Né? Fazemos o máximo possível, porque isso aqui é algo que pode ser diferente, ser igual àquela lá de cima. E requer muito trabalho, muito esforço, mas é algo que nós podemos conquistar. Né? Então, os nossos centros energéticos são centros que vão estar pulsando, que vão estar vibrando. Cada um, ele tem um determinado papel. E se nós fôssemos falar aqui de cada um deles, nós passaríamos muito tempo falando. Eu trouxe alguma coisa só para a gente trazer alguma ideia para vocês, já que nós estamos falando da mente, da parte do corpo físico e da parte energética. Então, cada centro de energia, se nós pegarmos um centro de energia como esse aqui, que é um centro de energia superior, né? Esse centro de energia, ele tem a capacidade de ajudar nos conceitos, em compreender e visualizar os conceitos mentais, a nossa realidade, o nosso íntimo, como nós vemos o mundo. Né? Então, de acordo com como nós estamos, os nossos centros de energia, eles vão nos dar atribuições, ou vão permitir que nós tenhamos, então, determinadas condições mentais. Né? E como esse centro de energia está, ele pode estar girando no sentido horário, ou no sentido horário ou anti-horário. Não é isso? Então, de acordo com esse sentido horário ou anti-horário, nós podemos observar se a mente ela está harmônica ou desarmônica. Então, é possível nós alterarmos isso aqui em um indivíduo. Quando o paciente vai nos procurar, nós podemos sentir como é que estão os seus centros energéticos. Alguns aqui devem ter assistido um filme, eu não me recordo bem o nome agora, em que um médico, ele era um oriental, em que ele foi avaliar um paciente e ele, ao tentar sentir os centros energéticos, ele viu que existia um bloqueio em um centro energético daquele paciente. E ele disse para ele: olha, existe um bloqueio em você. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir reconciliar com a pessoa que você guarda essa mágoa. Quem que é? Quem é essa pessoa? Era o pai dele. Quer dizer, aquela mágoa, aquele ressentimento que ele tinha, porque o pai, na infância, era um pai castrador, né? Ele guardou aquele ressentimento, aquela mágoa. Minha vida, né? Então, quer dizer, esse indivíduo, ele tinha que buscar tirar essa mágoa, esse ressentimento, que era um bloqueador desse centro energético dele, que refletia esse desequilíbrio. Né? Então, aqui nós temos um centro de energia, que é o centro de energia do coração. Né? Esse centro energético, que os chineses chamam de morada do espírito. E nós sabemos que esse centro de energia, que é o centro de energia do coração, é aquele que está associado ao amor, aos nossos relacionamentos. Quer dizer, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós temos afinidade pelas pessoas, liga, é como um cordão que se liga àquela pessoa. É por isso que quando ocorre alguma coisa, um rompimento, né, uma separação, uma morte, nós sofremos tanto. Essa ligação ela é cortada. Né? Esse centro de energia,
Então, de certa forma, ele vai ser rompido, e isso vai mostrar para nós que existiu ali uma lesão. Igual nós cortamos um membro, né? O nosso centro de energia sendo lesado por aquele afastamento temporário, nós sentimos essa dor no nosso corpo físico também. Está no nosso corpo energético, mas o nosso corpo físico também sente, né? Então, esses cordões, né, mostram também a relação do seguinte: quanto mais ele é evoluído, né, esses cordões, eles mostram uma densidade, uma capacidade de espalhar para as pessoas em geral, né, de ligar mais as pessoas. Diz na filosofia Sufi, que é a filosofia hindu, que quanto mais nós nos tornarmos bons, né, pessoas boas, ou seja, pessoas, entre aspas, de bom coração, quanto mais evoluído, maior a capacidade de interpenetrar corações, né? Então nós chegamos próximo do outro, quanto mais nós estivermos evoluídos. É por isso que quando nós nos aproximamos, por exemplo, do Chico Xavier, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, tem aquela comoção, porque o Chico nos toca lá, né, nas fibras mais íntimas da nossa alma, né? Chegarmos junto aos grandes espíritos que nós encontramos, nos deparamos aqui na Terra, isso nos toca profundamente, porque realmente tem a capacidade de penetrar dentro de nós, né? Nós estamos ensaiando aqui na Terra, durante as nossas encarnações, exatamente isso, de evoluirmos e estarmos cada vez mais próximos uns dos outros, né? Fazer essa aproximação. Então, se nós pensarmos aqui em outro centro de energia, né, nós temos aqui o corpo mental, né? Esse centro de energia é um centro de energia que está associado às nossas formas de pensamento. Então, o corpo mental está associado a essas formas de pensamento que nós estamos gerando. E quando nós estamos pensando, nós estamos gerando as formas de pensamento. Essas formas de pensamento vão sendo fortalecidas todo dia, de acordo com aquilo que nós estamos vibrando, com aquela intensidade que nós estivermos vibrando. Se eu sou uma pessoa otimista, eu vou estar cada vez fortalecendo aquele pensamento vinculado àquela ideia. Então, eu quero ter uma conquista profissional. Então, eu vou estar fortalecendo aquilo. Eu quero que os meus relacionamentos, né, com as pessoas seja um relacionamento harmônico, de paz, que todos aqueles companheiros que eu me relaciono no dia a dia, com os companheiros de trabalho, então sejam pessoas que vão estar junto de mim. Desculpa. O celular tem esses inconvenientes, né? Bom, então, nós vamos estar fortalecendo essa forma de pensamento. E vocês mesmos sabem do que o próprio André Luiz fala-nos a respeito das formas de pensamento. Que na medida que nós criarmos alguma coisa durante a nossa existência, e nós vamos fortalecendo essas formas de pensamento, isso vai nos seguir também após o nosso desencarne, né? Então, se é um indivíduo que está escrevendo algo, e ele vai alimentando aquelas formas, se for algo vampirizante, essa forma de pensamento vai acompanhá-lo depois que ele desencarnar, pelo menos durante um tempo, até ele tomar consciência do que ele fez. Nós temos um livre-arbítrio para criar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Só que nós vamos arcar com a responsabilidade daquilo que nós fizermos, né? Então, quando nós estivermos elaborando os nossos pensamentos, nós temos que lembrar mais uma coisa que é importante. Eu estou gerando a energia, essa energia passa para o plano astral. Essa energia vai alimentar, antes de alimentar o inconsciente, que o Jung falava,
no inconsciente individual, nós pensamos o seguinte: antes de alimentar o inconsciente coletivo, e que vai dando forma a isso que existe no plano astral, eu vou estar alimentando o meu inconsciente, né? E essa alimentação que eu vou fazendo do inconsciente, isso vai estar ficando no plano astral, isso vai agir sobre mim. Então, estarmos alimentando o nosso pensamento de coisas positivas, construtivas, de confiança, de fé, isso é o quê? Isso é saúde. Se eu estiver alimentando algo negativo, isso vai ser doença para mim. É a doença do corpo, é a doença da alma, né? Então, nós temos que lembrar exatamente disso. E se nós situarmos a nossa mente num padrão vibratório positivo, eu vou captar do inconsciente da humanidade, no plano astral, aquilo que existe de positivo. Se for negativo, é a mesma coisa. E vou transferir isso para a minha vida. A nossa vida, ela é constituída, no nosso dia a dia, 97% do que a gente vai vivendo está muito a nível do mundo inconsciente, né? 3% é consciente. Então, se vocês verem a importância que é aquilo que vai ficando armazenado, né, no plano astral, seja a nível do inconsciente do indivíduo, a nível do inconsciente da humanidade. E aquilo que acontece, gente, que em geral as pessoas falam assim: o que está acontecendo é crise, está difícil. Aí eu coloco a minha mente na crise e eu vou sendo empurrado, né? Empurrado cada vez mais, se eu não deixar a minha mente, se eu não desvencilhar daquilo que é crise, né? Então eu tenho que colocar a minha mente num determinado padrão em que eu tenho confiança, eu tenho fé, eu tenho certeza de que aquilo que eu quero para a minha vida, eu posso ter, Deus vai me permitir isso, né? E nós temos que lembrar exatamente disso, para também nos libertarmos de uma coisa, que às vezes a gente cai num determinado erro, que é o karma, né? Então a gente fala assim: é lei de causa e efeito. Se é lei de causa e efeito, aí a gente acaba colocando na nossa vida, se está acontecendo é porque eu fiz, né? Então nós temos que pensar que Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos um projeto de vida e que eu posso mudar isso de acordo com aquilo que eu quero para mim. Não é simplesmente nós pensarmos, não, é assim, lei de causa e efeito, e pronto, acabou. Existe o karma e existe o dharma, não é mesmo? O karma é uma coisa que a gente tem que entender bem, a diferença do karma e do dharma. Então, se, por exemplo, o que seria, na realidade, essa lei de causa e efeito, a lei, o karma, que os hindus falam muito sobre isso. Imagina bem uma coisa: se uma pessoa, ela chuta um cachorro, mas ela não tem consciência que aquilo é errado, e ela não guarda aquilo para ela como se fosse errado, ela simplesmente vive a vida dela e passa para um outro nível. Vamos imaginar assim. Agora imagine o seguinte: nós aprendemos que chutar o cachorro é errado. Então, aquilo ficou na nossa mente: chutar o cachorro é errado. Aí o que acontece? Quando eu chuto o cachorro, ou eu faço algum mal para alguém, aquilo então vai repercutir na minha vida, porque eu aprendi que aquilo é errado, né? Então quer dizer, eu estou na realidade me culpando por alguma coisa, não é? Quer dizer, isso existe dentro de todo ser, a presença de Deus, a lei divina existe dentro de cada um? Existe, né? Só que é uma coisa que nós temos que lembrar muito bem. O karma quer dizer, então, crença é aquilo que eu acredito, né? Se nós pensarmos e estivermos sempre nos culpando de alguma coisa que nós fizemos no passado, nós ficamos sempre agarrados naquilo. E nós pensarmos o seguinte: Deus é maravilhoso, nos dá
o livre-arbítrio. Eu posso melhorar hoje e dar uma arrancada na minha existência. Então, o que eu fiz está no passado e agora eu tenho que viver o presente para que o futuro seja melhor. Então, é nós nos libertarmos, é nós procurarmos realmente ter um padrão de conduta boa hoje, né? Sermos melhores hoje, para que nós realmente não conservemos a culpa dentro de nós, né? E às vezes até mesmo durante a própria existência, nós cometemos algum erro, e aí nós ficamos martirizando por aquele erro que nós cometemos. E vivemos anos e anos e anos e anos a fio, né? Nos culpando por aquilo. Mas, bom, tem jeito de voltar atrás? Não tem. Tá, então só que o meu padrão de conduta agora vai ser outro. Eu posso mudar? Não, já fiz, pronto. Então agora só que a minha conduta vai ser diferente. Então eu tomo consciência disso. Isso é importante. Eu como médico, quantas pessoas eu pego? O paciente está doente, está culpado de alguma coisa, né? Às vezes é coisa pequena. Algo, por exemplo, de não ter, nos últimos dias, que o pai ou a mãe estava com problema de saúde, não estava presente, aí o pai e a mãe teve um problema maior e veio a ter uma doença mais grave e faleceu, ou às vezes ficou com doença e fala, puxa, o que eu errei nisso? E não é assim, né? Nós temos que tomar consciência que a gente fez, o que a gente podia ter feito. Então não vamos conservar essa culpa dentro de nós, porque isso vai nos agredir. E a culpa é uma das causas de doença, né? Vai nos trazer transtorno físico, psíquico, emocional, né? É por isso que nós temos que pensar muito bem na nossa conduta no nosso dia a dia. Bom, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vou magoar alguém, né? Eu vou causar transtorno na vida dos outros. Se é para fazer isso, então eu vou ter uma força muito grande dentro de mim e eu vou realmente evitar de praticar aquela agressão, ou aquele erro, tomar aquela conduta. Vou, né, lutar comigo mesmo até eu conseguir desvencilhar e me libertar disso, né? A forma que nós procurarmos fazer isso é extremamente importante naquilo que nós vamos vivermos cada dia nosso, né? A força que cada um tem que ter para lutar contra o mal que existe dentro dele. Todo mundo tem o seu mal endógeno, não existe ninguém sadio completamente, todo mundo é um pouco doente. Eu não conheço ninguém sadio. Se tiver alguém aqui 100% sadio, né, pode ser uma exceção, mas todo mundo um pouquinho assim é um pouco doente. Maior grau ou menor grau. Isso se chama miasma, mal endógeno. É uma coisa que existe dentro de cada criatura, né? Para lembrar uma coisa interessante, numa figura, na mitologia grega, tem os 12 trabalhos de Hércules. Hércules, então, ele recebeu uma tarefa, e nessa tarefa o mestre falou para ele o que ele deveria fazer em relação a dominar um monstro que vivia nas cercanias de Lerna. Então, esse monstro que vivia nessa localidade, nessa região, ele, na própria vida dele ali, dentro daquela caverna, ele gerava um odor terrível, e esse odor terrível espalhava por toda a cidade. Então, nessa cidade, ninguém vivia tranquilo. Era aquele odor, aquela situação de desconforto. Muitas pessoas eram devoradas por aquele monstro. Então lá vivia uma hidra de múltiplas cabeças. Então o mestre falou para o Hércules assim: Hércules, você é a única criatura que pode dominar esse monstro. Então o Hércules ia, o mestre falou para ele: mas tem uma coisa, você pode dominar esse monstro
quando você encontrá-lo, a forma que você vai dominar é abraçar o monstro e ajoelhar. Tudo bem, o Hércules foi. Chegando lá, Hércules então pegou uma flecha, o monstro estava lá no interior da caverna, ele lançou a flecha, só que na ponta da flecha tinha colocou uma tocha, um fogo e lançou. Quando ele lança essa claridade, né? Porque aquela tocha lá na ponta da flecha causa uma iluminação lá no interior da caverna. Ele estava acostumado, era naquela região sombria, escura. Então, ele ficou agitado e o monstro foi saindo. No que foi saindo, Hércules também estava penetrando na caverna, encontrou com o monstro, né? E Hércules lançou a mão da sua espada e começou a lutar contra o monstro. Quanto mais ele lutava, cortava uma cabeça, nasciam duas, cortava uma, nascia duas, e assim por diante. Era uma hidra de múltiplas cabeças. Então Hércules lembrou o seguinte: puxa vida, quanto mais eu estou lutando contra esse mal, mais ele está crescendo, esse monstro está crescendo. Ele lembrou do que o mestre falou: olha, o que você tem que fazer é abraçar e ajoelhar. Assim o Hércules fez. Ele abraçou o monstro, né? Ajoelhou. E o Hércules então dominou esse monstro e virou apenas um monstro que tinha uma única cabeça. O que ele fez? Ele pegou esse monstro, colocou no chão, né? O que sobrou do monstro, e colocou uma pedra em cima. E dominou o monstro. Então eu perguntaria para vocês, qual seria o significado disso? Não é mesmo? Nós pensamos, qual o significado? Porque tudo que a mitologia grega ou romana, as mitologias em geral, traz muito do que representa o inconsciente nosso, né? Os símbolos. Então, o que representa esse monstro? O que representa aquele odor que existia naquela cidade? Né? A cidade somos nós, a nossa constituição física, nossa constituição espiritual, aquilo que nós somos, mas dentro de nós existe um monstro. E esse monstro, ele tem que ser dominado. Existe um miasma. Miasma, emanação dos pântanos, né? Lá do grego, emanação dos pântanos. Então quer dizer, esse miasma, essa emanação, essa coisa que existe dentro de cada um, vai ter que ser trabalhada, ter que ser burilada, né? Agora, o que representa para nós o Hércules? Hércules é a força que cada um tem que ter para o seu autodomínio, que representa a flecha que o Hércules lança lá no interior da caverna, né? Representa aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Agora, o que representa a atitude do monstro? Ele, né, ficar agitado, nervoso, querer destruir, matar, representa a forma que nós reagimos. Como é que cada um reage diante das situações adversas? Não é mesmo? Às vezes nós podemos ser muito bonzinhos, mas quando acontece alguma coisa, vem aquele monstro. E nós temos atitudes realmente drásticas, né? Atitudes que demonstram realmente todo o potencial, às vezes negativo, que habita dentro de nós. O que representa para nós o Hércules ter dominado, ter segurado e agachado, e ajoelhado. Representa, meus irmãos, nós tomarmos consciência de nós, olharmos para dentro de nós, sabermos das nossas condições, sabermos do que existe dentro de nós, daquilo que é o nosso potencial positivo, daquilo que é o nosso potencial negativo, sabe? Nós, às vezes, tapearmos nós, falar: nossa, como que eu sou bonzinho, né? Como que eu sou bom? Nós temos algo de bom, nós temos algo de ruim. O que eu preciso de fazer para ser cada dia melhor, né? Ajoelhar é ter o quê? Humildade.
Nós temos que ter humildade. Temos que ter humildade para reconhecer aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Se nós não tivermos humildade, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não buscamos a nossa transformação. Para isso nós precisamos de ter humildade, de reconhecer quando a gente erra, né? De reconhecer que nós precisamos de mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, isso é fundamental para que a gente tenha o domínio desse mal que existe dentro de cada um, desse potencial positivo ou negativo que nós temos dentro de nós, né? Nós falamos aqui nessa figura que Hércules matou o monstro. Ele dominou, não é mesmo? Dominou. Então isso tem que ficar bem entendido. Se nós acabássemos completamente com o potencial negativo que nós temos dentro de nós, nós não estaríamos aqui na Terra hoje. Nós já estaríamos em outras esferas. É por isso que nós precisamos estar aqui. Nós estamos caminhando, né? Caminhando. Então, vocês lembram bem das figuras aí do nosso querido Chico Xavier, dos exemplos de humildade que ele dá, né? Sempre deu, né? Então, isso traz muita coisa representativa para nós, de lição para nós. Às vezes alguém lança uma flecha, né? A flecha do Hércules, lança uma flecha e fere o nosso orgulho. Aí rapidinho nós levantamos e já queremos brigar. E já queremos, mas ele me chamou disso, né? Me chamou de burro. Né? Lembra da história do Chico Xavier lá nos livros? Das histórias do Chico Xavier? Que alguém chamou o Chico de burro, né? Mas ele me chamou de burro. Aí o mano falou, nossa, mas coisa mais boa, burro, animal tão importante, né? Ajuda, né? Transporte, coisa boa, não é verdade? Então, nós temos que pensar em algumas coisas assim, para nós, realmente, quando alguém nos ferir, né? Ou pelo menos que a gente se julga ferido, a gente saber trabalhar esse lado. Cair, toma consciência, abraça o monstro, tá? Abraçar o monstro, ser humilde, para a gente realmente ter uma conduta que depois a gente não vai arrepender, né? Bom, olha, nós temos aqui os estágios do processo de adoecimento. Quando nós falamos em adoecimento, nós temos que lembrar que nós adoecemos por alterações em níveis. Então existem as alterações energéticas, primeiro, depois passamos a ter alterações funcionais e por último as alterações orgânicas, né? Então é nesse nível que a coisa vai acontecendo, a nível energético, depois a nível funcional, depois a nível orgânico. É assim que a nossa medicina precisa ser trabalhada. Muitas vezes a gente corre de um médico para outro, tem sintomas, né? Por exemplo, o coração começa a bater mais rápido, tem uma palpitação, tem ataque cardíaco, aí sobe o calor, vai para o alto, aí dá aquela sensação de aperto no pescoço, aquela opressão no peito, aí a gente acha que vai morrer, aí tem um pânico, tem um medo, aí a gente chega, faz todos os exames, faz um eletrocardiograma, faz um monte de exame e não tem nada. Realmente, a nível orgânico, não tem, mas tem a nível energético, não é? Então é a nível sutil. Às vezes, de repente, o indivíduo acorda à noite, sempre ele acorda à noite, com essa sensação e não consegue mais dormir, começa a ficar sufocado, não é? Então é um distúrbio que está a nível energético, a nível sutil. E para nós é fácil nós entendermos isso. Nós não vemos o ser humano só como corpo físico. Nós vemos o ser humano, né, como corpo físico e como tem vários outros corpos energéticos, né? Então, aqui nós observamos, olha aqui, quando tem fatores etiopatogênicos, fatores agressivos, a nossa
energia, nosso campo energético, sofre com esses fatores causadores de doença. E aí, o que acontece? Nós sofremos um desequilíbrio da nossa energia vital. E aí mostra que o indivíduo, então, ele pode, em decorrência dessa agressão da energia vital, ser transferido para o corpo físico e ele realmente adoecer e vir até a falecer, a desencarnar. Né? Então, olha aqui, quando nós vamos ver o indivíduo, nós temos que ver na totalidade. Aqui, essa senhora, ela está com seus centros de energia, aqui, ó, nessa região do baixo ventre, são centros energéticos que estão obstruídos. Quer dizer, tem sintomas, tem alterações, mas a nível físico faz uma ultrassonografia, faz uma videolaparoscopia e dá tudo normal ainda. Tá? Mas aqui já tem um terapeuta atuando sobre ela. Mas não é só esse terapeuta que está lá na sua clínica, no seu ambiente de trabalho, que vai estar tratando. Quando alguns irmãos nossos vêm no centro espírita, ele vai receber um tratamento também a nível energético, a nível espiritual. Não é? Então, esse indivíduo começa a trabalhar, essa pessoa, e vai desbloqueando esses centros de energia, vai reorganizando. Os sintomas vão desaparecendo. Né? Cada vez que vai trabalhando, esses sintomas vão desaparecendo. E aí, nós vamos observando que a pessoa vai demonstrando alterações da sua aura. Né? Vai ter uma manifestação positiva. E aqui nós observamos os centros de energia dessa pessoa comparado com o centro de energia aqui do terapeuta. Aqui eu coloquei, a gente vai observar exatamente. Quando nós estamos tratando as pessoas, nós precisamos estar equilibrados, harmonizados, para organizarmos as pessoas nas quais nós tratamos. Né? Então, vamos para o nosso ambiente de trabalho, vamos lá para a nossa clínica, né? Seja o médico, seja o psicólogo, o fisioterapeuta, os terapeutas em geral, né? Que hoje nós temos um número enorme de terapeutas que tem uma grande ação na saúde, né? Os massoterapeutas, os terapeutas alternativos, né? Então, que tem uma grande ação, que ajuda muitas pessoas. Então, vai harmonizar essa pessoa. Né? E não esquecer que, na medida que nós temos uma boa atitude, uma boa ligação espiritual, nós somos um canal. Nós nunca estamos sozinhos. Né? Quando o nosso paciente vai consultar conosco, o tratamento já começa lá fora. E a todo lugar é assim. Né? Desde que o padrão, né, do ambiente favoreça a presença da espiritualidade, que tem aquele teor vibratório que você está buscando. Né? Então nós temos que lembrar que a nossa atitude, ela é tudo. O nosso amor pelas pessoas que nós tratamos, o interesse que nós temos para tratar essas pessoas, então nós temos que trazer isso que é positivo e bom para as pessoas. Né? Então, é importante nós lembrarmos de tudo isso. Né? Vai trazer os benefícios. Agora, a vida, ela é um dom de Deus. Nós temos que lembrar daquilo que existe a nível espiritual, mas nós temos que lembrar daquilo que existe a nível físico, a nível orgânico. Não é? Nós somos estruturados organicamente. Não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer de que nós temos uma estrutura orgânica maravilhosa. Nós não podemos deixar de valorizar o corpo físico. Se não tivesse necessidade de encarnação, nós não estaríamos aqui. Por que nós estamos encarnados? Porque Deus vê a importância, a necessidade de nós estarmos aqui encarnados.
então nós temos que valorizar também a parte física, a parte orgânica, a parte material, né? Tudo como é estruturado, não é verdade? E nós vamos juntar todo o conhecimento. Vamos juntar todo o conhecimento. Juntar o conhecimento significa, quando nós estamos lendo, por exemplo, André Luiz, Missionários da Luz, então no livro, vocês vejam, já tem quanto tempo? Mais de 50 anos, né? André Luiz, ele refere, no livro Missionários da Luz, de um processo reencarnatório. E na reencarnação, ia reencarnar uma pessoa, e o pai, como tinha sido assassinado por aquela pessoa que estava no plano espiritual, né, relutava muito em aceitar aquela criatura. E essa pessoa que havia assassinado, lutava por todas as formas para poder reencarnar. Aí a espiritualidade veio junto então para intervir a favor da reencarnação, até que o pai, o futuro pai, né, ele aceitou. André Luiz então, com os mentores, foram analisar, aqueles que leram devem lembrar, naquela época André Luiz já falava da análise genética cromossômica, né? Olha, há 53 anos atrás, 50 e tantos anos atrás, a medicina estava ainda rastejando no conhecimento cromossômico, genético. André Luiz antecipou isso, né? Ele falava que quando ia fazer uma comparação entre o genótipo do pai e o genótipo da mãe, e como que ia ser a combinação genética do pai e da mãe, para que o filho, quando chegasse a uma determinada idade, ele ia ter um problema cardíaco, porque ele havia matado o pai, né, o que seria o pai dele, com um tiro no coração, né? Quer dizer, isso é algo que iria ser colocado a nível do corpo espiritual, e que seria uma determinada época, ia ocorrer uma desrepressão genética. Meus irmãos, os genes, o DNA, ele gira 60 mil ciclos por segundo. E com esse movimento está vinculado a quê? Está vinculado ao campo de energia. E de acordo com aquilo que está no campo energético, é o que vai ser transferido para o campo físico. E vai trazer as informações para o DNA. E daí para frente, comandar, né, o nosso corpo físico. Né? Agora, nós perguntamos o seguinte: será que esse indivíduo está fatalmente determinado a ter uma doença cardíaca? Não é? Ele potencialmente não poderia. Agora, o que poderia mudar o curso disso? As boas atitudes, a mudança de comportamento, ele ser um ser, né, com grande amor no coração, ele iria mudar. Porque Deus é misericordioso, e Deus nos dá essa capacidade, nos dá essa condição. Isso nós temos que lembrar sempre, não é? Que nós podemos mudar a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos vibrando dentro de nós, de acordo com as nossas atitudes, a nossa mudança de comportamento. Então, nós lembrarmos de todos os ensinamentos de Kardec, né? Não estarmos fechados aos ensinamentos em geral, a tudo que acontece. Nós não sermos pessoas radicais, né? Então, pessoa que está fechada ao conhecimento, então ele está perdendo a oportunidade, não é verdade? Então, se nós não nos fecharmos, nós vamos perder a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, né? Então, eu poderia, como médico, uma pessoa que vai me procurar, que, olha aqui, doutor, eu estou aqui hoje porque eu estou um pouco cansado, sexualmente eu estou um pouco fraco, eu queria um medicamento para poder tratar e tal.
Tá, aí eu vou e trato dessa pessoa. Imagina então, caso real. Se eu não presto atenção na parte física de um paciente que me procurou desse jeito, cansaço, desgaste mental, físico, quer melhorar energeticamente, né? Eu poderia simplesmente atuar clinicamente nesse paciente sem buscar estabelecer um diagnóstico. Então, esse paciente que eu me refiro, quando faço os exames dele, peço o PSA, né, antígeno prostático específico, veio lá mais de 20, quer dizer, esse é indicativo de que alguma coisa de anormal está acontecendo na próstata dele, né? Então, e quando eu fui examinar mais, ele estava com um carcinoma in situ, um câncer inicial na próstata. Aí pergunta para mim assim: olha, doutor, eu sei que o senhor é espírita, o que o senhor acha do tratamento espiritual? Eu acho ótimo. O que o senhor acha de eu fazer uma cirurgia espiritual? Falei, é bom, mas nós não podemos esquecer, e o caso dele é um caso cirúrgico. Está lá no início o câncer de próstata dele, meus irmãos. Então, eu como médico, e como espírita, eu acredito nas cirurgias espirituais, eu acredito que pode dar certo, mas Deus não está dentro dos hospitais? Está dentro dos hospitais. Ele foi consultar comigo? Foi o acaso? Não, ele pode ter ido encaminhado pela espiritualidade, não é? Se é um carcinoma in situ, pode ser retirado, pode ser resolvido, por que eu não vou tomar essa conduta? Por que eu vou esperar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui não sei quanto tempo? Então nós temos que ter um pé no chão também. Nós não podemos esquecer disso. Aquilo que eu coloquei lá atrás, a vida é um dom de Deus. Nós temos que respeitar. Nós estamos aqui para evoluir. A medicina está evoluindo, está ajudando o ser humano, né? Eu tenho que buscar estabelecer um diagnóstico clínico no meu paciente. Eu não posso ser uma pessoa irresponsável, né? Eu tenho que ter cuidado com a saúde do outro. E para isso, lembrar que todos nós, né, estamos em harmonia com a lei universal. E essa harmonia dá o equilíbrio da nossa energia vital. Isso é um estado de saúde. Se nós estivermos em desarmonia com essa lei universal, isso vai estabelecer um desequilíbrio da nossa energia vital e vai nos trazer o adoecimento. Seja um adoecimento a nível físico, seja um adoecimento a nível emocional, mental, espiritual. Então, desequilibramos a nossa energia vital, né? Nós vamos adoecer se nós tivermos raiva, né? Mágoa, ressentimento, a inveja, a tristeza, o ciúme, isso é causa de doença. Então, se nós melhorarmos isso, se nós procurarmos tirar o ressentimento, a mágoa que existe dentro de nós vamos evitar o adoecimento. Olha, existe algo mais terapêutico do que o Evangelho? Se existir, alguém pode falar. Não existe. O Evangelho é terapêutico. Se nós aplicássemos o Evangelho todos os dias, nós não adoeceríamos. Não é? Nós estamos ensaiando aqui, aplicar o Evangelho. E sempre, né, a gente ouve, tal, a gente vai incorporando pouco a pouco, com boa vontade. Então o Evangelho é terapêutico. Quantas vezes nós temos que falar para o nosso paciente, para ele ficar bem com, se é o filho, ficar bem com o pai, com a mãe, para que ele tenha boa atitude com os companheiros, para que ele faça uma leitura, para que realmente ele procure estar bem com ele mesmo. Isso é fazer terapia, né? É fazer o tratamento, é tratar o corpo, é tratar a alma, né? Se nós pensarmos então, de acordo com aquilo que nós vibrarmos, se nós tivermos fluidos mentais, espirituais deletérios,
nós vamos transferir isso para o nosso corpo físico. Podemos ter um câncer, né? Quadros de diabetes. Quantas vezes nós vemos um desenvolvimento de diabetes, um quadro de diabetes, por um transtorno, por uma perda, por um quadro realmente emocional importante que aconteceu, não é? Vem e instala em nós. Não é verdade? Quadros de enxaqueca, quantas vezes a gente observa um paciente que está com um quadro de enxaqueca ou algum tipo de cefaleia, de dor de cabeça, que é proveniente dele não estar bem no trabalho, ele está, às vezes não está bem na família, né? E vai transferindo aquilo para o corpo físico dele, né? Então, lembrarmos que todas as emoções podem agredir o corpo humano, né? O campo energético humano. Se nós nos colocarmos em situações climáticas adversas, o indivíduo que não protege o corpo, né? É importante isso, protege o corpo. Por quê? Se nós estivermos num local extremamente úmido, né? Grande umidade, nós estamos protegendo, aquele quadro de umidade excessiva vai agredir o nosso corpo e vai nos causar adoecimento. Se nós alimentarmos de forma errada, né? Alimentação inadequada, nós vamos prejudicar o nosso corpo energético e o nosso corpo físico. Então nós estamos agredindo o nosso ser. Todo e qualquer tipo de excesso, seja na alimentação, seja excessos sexuais, seja excesso de trabalho, nós vamos então provocar um adoecimento, né? Aqui, só para lembrar, os chineses já falavam sobre o adoecimento, a relação que existe entre as emoções e a energia dos nossos órgãos. Então, por exemplo, a tensão nervosa, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a inveja, agride energeticamente o fígado. E aí o indivíduo passa a ter quadros de quê? Enxaqueca, urticárias, gastrites, alergias. Tá? Então vou transferir aquilo para o meu corpo físico. Desde que eu tenha um padrão emocional nesse campo aqui. Se eu quiser estabelecer um padrão de harmonia, eu tenho que procurar melhorar, né? Melhorar o meu padrão energético, meu padrão vibratório, minhas emoções, né? Então, esse padrão vibratório energético, a busca da harmonia que existe em nós, isso é fundamental. As várias formas de tratamento, nós iríamos aqui estabelecer, né? Eu sou clínico, mas usa a homeopatia, usa a acupuntura, usa a fitoterapia, né? Usa a medicina ortomolecular, a medicina tradicional. Então, como eu fiz residência em clínica médica, eu não posso esquecer que eu sou clínico. Eu tenho que buscar fazer um diagnóstico e tratar as pessoas. Mas uso tudo aquilo que tiver disponível, tudo aquilo que eu puder ajudar as pessoas. Se uma pessoa falar para mim que ela melhorou, que fez um tratamento com uma erva tal e que aquilo foi bom, eu vou pesquisar, eu vou ver se vai ser bom, né? Então, isso eu posso ajudar os meus pacientes. Então, a homeopatia, ela estabelece a cura, porque ela atua a nível físico, a nível mental, a nível espiritual. Muitas vezes, uma pessoa tem quadros de psicose, de neurose, né? Ou carrega uma grande culpa, né? Com a homeopatia, você pode quebrar esse padrão e ajudar a pessoa a se livrar daquela energia que está ali, causando aquele obstáculo no fluxo normal da vida através dele, né? Então, é importante lembrar, por exemplo, que a homeopatia é um tratamento da alma, é um catalisador. Ele vai ajudar, então, e vai drenar aquilo que está aprisionado nos nossos corpos energéticos. E vai fazer com que ocorra uma harmonia, né? Atua na disposição moral, no temperamento. Quantas crianças eu trato, né? Em que o temperamento da criança é um temperamento agressivo, criança irritada, criança com insônia, criança que não dorme. E aí você começa a tratar, harmoniza, muda aquele temperamento, né?
a disposição moral de uma pessoa. Por que ela tem uma determinada disposição? Porque ela está desequilibrada. Então nós vamos ajudar em harmonizar essa pessoa. Então, quando nós estamos usando a homeopatia, nós vamos atuar no sistema psicofísico, né? Por exemplo, aqui, natro muriático. Natro muriático é o sal de cozinha dinamizado. Vocês viram bem? Quando a gente está falando sobre homeopatia, a gente confunde muito com a fitoterapia, né? E eu vou mostrar para vocês aqui depois. Então, quando, por exemplo, eu vou dar natro muriático para a pessoa, dinamizado, natro muriático, por exemplo, CH30. É uma pessoa que, às vezes carrega uma mágoa durante muito tempo. Então, isso agrediu o corpo espiritual, o corpo físico dessa criatura. E ela é uma pessoa que é melancólica. A nível físico, aquela criatura, às vezes, que tem um desejo de sal muito grande e que ela apresenta um tipo de dor de cabeça pulsátil. E aí a gente vai juntando os sintomas físicos com a parte emocional da pessoa. E vai chegar num medicamento de fundo daquela pessoa que vai equilibrar o seu campo como um todo, o seu corpo e a sua mente, né? E aqui, lembrarmos como é que o medicamento ele atua. Olha, o medicamento na homeopatia, ele pode vir, a fonte desse medicamento pode ser um vegetal, pode ser um mineral, pode ser um veneno. Por exemplo, arsênico. Arsênico na homeopatia é um grande medicamento. O veneno da cobra surucucu é um grande medicamento, né? E assim por diante. Quem fez tratamento com homeopatia aqui e já usou laqueses. Laqueses é veneno da cobra surucucu, só que é dinamizado, certo? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos aquela substância e nós dinamizamos. O que é isso? É despertar a energia que existe naquela substância, tá? É despertar a energia que existe naquela substância. E quando nós despertamos a energia, porque tudo que existe na natureza tem a sua expressão de vida, tudo. Se você pega um mineral, ele tem sua expressão de vida. Não é assim? Nós já aprendemos na Gênese. Estudar a Gênese vocês vão ver. Aqueles que já estudaram sabem, né? Tudo que existe. Então, a escala evolutiva. E tudo está exprimindo, está mostrando a energia que tem. Então, nós pegamos a energia que existe naquela substância. Então, olha, se nós temos aqui, se nós formos ver a densidade de cada corpo nosso, eu tenho aqui uma densidade do corpo físico, a densidade do corpo etérico que é menor, o corpo físico é denso, o duplo etérico é menor, o corpo espiritual menor ainda a vibração, né? Tudo bem. Então, quando nós estamos usando a substância dinamizada, nós estamos fazendo então estamos promovendo uma ação energética. Nós estamos atuando na vitalidade orgânica dessa pessoa. Nós estamos então despertando aquilo que está no campo vital dela, né? Para promover a cura de dentro para fora. Quantas vezes nós fazemos um tratamento com homeopatia, a pessoa então tem uma diarreia. Ou a pessoa às vezes começa a ter erupções na pele. É por quê? É porque nós estamos fazendo uma exteriorização daquele desequilíbrio, uma coisa que está interna que está sendo drenada. Tá? Então, isso é fundamental. Atuar, por exemplo, com a homeopatia, é atuar nos centros energéticos. E isso, nós vamos usar um medicamento constitucional que faça uma cobertura global. Então, às vezes, o paciente pergunta, para que serve esse medicamento? Não, esse medicamento serve para a sua dor de cabeça, serve para o seu sono, serve para controlar a sua menstruação, serve para melhorar o seu humor. Ah, mas como? Por quê? Porque age equilibrando a pessoa na totalidade. Nós não vamos dar um medicamento para cada hora, você vai tomar esse aqui para dormir. Esse outro aqui é para normalizar a menstruação. Esse outro é para dor de cabeça. Esse outro é para tal coisa. Não é assim. O conjunto daqueles sintomas, daquelas manifestações,
ocorre porque o organismo está desequilibrado, desarmonizado. Né? Nós vamos harmonizar na totalidade. Tá? Então, usar a homeopatia é ativar, né, fazer uma ativação do potencial energético do corpo espiritual. Então, nós vamos atuar sobre o sistema psico-neuro-imunendócrino. Nós vamos promover uma harmonização geral. Por isso que a pessoa vai ficar mais calma, mais tranquila, vai dormir melhor, né? Puxa, como que eu estou melhor? Porque equilibrou na totalidade. Olha aqui eu coloquei para vocês verem a diferença que existe entre a fitoterapia e a homeopatia. A fitoterapia, o tratamento com as ervas, é completamente diferente da homeopatia. Fitoterapia é uma coisa, homeopatia é outra coisa. Então, quando eu estou dando fitoterapia, peguei e coloquei uma planta aqui. Essa planta, eu coloquei dentro de uma solução hidroalcoólica. Então tem álcool, tem água. Retirar o princípio ativo dessa planta. Se eu filtrar, eu tenho aqui a tintura mãe. Se eu der a tintura mãe para um paciente, eu estou fazendo um tratamento de fitoterapia. Mas se eu pegar 1 centímetro cúbico dessa tintura mãe, diluir em 99 centímetros cúbicos da solução hidroalcoólica e agitar 100 vezes, fazer sucções, eu tenho o centesimal hahnemanniano primeiro, o CH1. Se eu pegar isso aqui, 1 centímetro cúbico de CH1, diluir em 99 centímetros cúbicos de solução hidroalcoólica e agitar 100 vezes, eu tenho CH2. Se eu fizer isso, de novo, diluir, dinamizar, agitar, eu tenho CH3, CH4, CH5, CH30. Tá? Então chega, cada vez que eu vou promovendo essas sucções, agitações, eu vou transferindo energia para essa substância. Tá? Então, se eu der a substância material, isso é fitoterapia. Se eu der dinamizar, é homeopatia. E para dinamizar, eu posso dar tudo que tem na natureza. Então tem medicamento, como eu disse para vocês, que é de fonte vegetal, outro é mineral, outro é veneno, assim por diante. As secreções patológicas. Né? Quantas vezes eu faço medicamento que é feito de secreções da própria pessoa? Quantas vezes eu faço medicamento que é do sangue dela? Né? Pessoas que têm quadros alérgicos, né? Quantas pessoas têm quadro de rinite, tem quadro de bronquite, tem quadro de sinusite, as alergias em geral, às vezes a gente vai fazer um medicamento dinamizado do próprio sangue dela. Só que o que ela vai tomar, né, não é uma coisa densa do sangue dela, é algo dinamizado, sutil. Aquilo vai atuar no seu corpo sutil. E vai, a partir dali, transmitir informações, e que essas informações então vão ser recebidas, vai ser a partir do corpo energético, que vai ser transferido para o corpo físico dela, aquelas informações, né? Trazendo a harmonização do corpo físico. Né? Então, nós atuamos através, a homeopatia usa a lei dos semelhantes, similia similibus curanto. Então, similia similibus curanto quer dizer, nós tratamos semelhante com semelhante. O que seria isso? Hahnemann, o criador da homeopatia, ele fez as experimentações e ele observou que quando se dava para um grupo de pessoas determinadas substâncias, determinados medicamentos, essas pessoas aparentemente sadias, elas desenvolviam sintomas com aquele medicamento. Aí ele anotava aqueles medicamentos. Quando aparecia uma outra pessoa com sintomas parecidos daquela pessoa em que o medicamento desenvolveu sintomas e dava para aquela pessoa, ela se curava. Por isso que fala, semelhante cura semelhante. Com o medicamento que causa sintomas, ele trata doenças de pessoas que têm aqueles mesmos sintomas. Né? Parece estranho, mas ela funciona e funciona muito bem. Né? Mas, além da própria homeopatia, nós temos a própria acupuntura, hoje demonstrada cientificamente. Né? Isso aqui é um ponto de acupuntura. Então, isso aqui é um tecnésio radioativo.
mostrando que ele penetra exatamente, né, nenhum ponto de acupuntura. Onde nós colocamos aquelas agulhas de acupuntura, nós estamos atuando sobre um centro organizador, um centro energético organizador. Né? Quando a pessoa, então, ela apresenta determinados sintomas, as tensões, os bloqueios, que gera dor, né? Aí, quando nós estamos fazendo a acupuntura, nós estamos fazendo circular essa energia vital, né? Desbloqueando. Quantas pessoas têm dores generalizadas, ou tem fibromialgia, ou tem uma lombalgia crônica, uma cervicalgia, uma dor cervical, que a gente trata com a acupuntura e você promove uma cura completa dessas pessoas. Quer dizer, vamos falar de cura, né? Vamos falar de dinâmica de cura, não é mesmo? Coloca essa pessoa dentro de uma dinâmica de cura, que ela vai estar bem. Né? Aqui, mostrando então, quando você coloca a agulha de acupuntura, demonstra que aquele estímulo, ele vai propagar-se, vai para a coluna, vai para a medula espinhal, vai para a região do sistema nervoso central, lá para a região do tronco encefálico, vai para a hipófise, vai para o hipotálamo, e lá vai liberar várias substâncias. Libera, por exemplo, as encefalinas. O que são as encefalinas? São substâncias analgésicas, endógenas. E essas substâncias têm a capacidade de promover, então, o bloqueio de uma substância que causa dor. Que é a substância que causa, não, que é um mediador químico transmissor da dor. Tá? Então isso é uma coisa demonstrada. Então aqui, ó, mostrando exatamente essa informação, ela vai para a região do sistema nervoso e vai promover o equilíbrio, a harmonia. Mas fora a acupuntura, é nós pensarmos que nós temos técnicas de mobilizar a nossa energia, né? Através de exercício, através da respiração, através então da meditação, formas que nós vamos ter para poder promover essa harmonia, esse equilíbrio. Então, tudo isso nós vamos juntar em nosso favor. Pensarmos então na própria alimentação, o que eu vou usar do alimento para que realmente ele esteja dentro do padrão energético bom. Se eu estou alimentando de forma correta, ou se eu não estou alimentando. A nossa conduta. Né? Olha, nós temos que ter um equilíbrio entre o nosso trabalho e o nosso lazer. Se nós ficarmos até altas horas, olha aqui esse aqui, ó, está trabalhando até 23 horas e 35 minutos. Né? Quer dizer, ele está exausto, está longe da família, não é verdade? Mas ele é um empresário, ou é um trabalhador lá no seu escritório. É claro que tem gente que trabalha até 11 e tanto, mas que não trabalha à noite. Né? Tudo bem. Mas esse aqui não trabalha o dia todo e está trabalhando até altas horas. Ele não tem um equilíbrio. Né? Ele tem que ter horas de lazer, ele tem que cuidar realmente do seu descanso, porque senão ele vai estar adoecendo. Isso é responsabilidade nossa. Né? Todo mundo, né, busca realmente ter um corpo físico e um quadro mental, um padrão adequado. Né? Quem não quer estar bem? Quem não quer estar feliz? E qual que é a chave disso? A chave está nas nossas mãos, está nas nossas atitudes. Nós somos responsáveis por isso. Não vamos esperar, gente, que chegar no centro, tomar um passo, tomar água fluida, vai resolver tudo. Né? Se eu for bonzinho, tal, fizer isso, tal, está tudo resolvido. Não, eu tenho que ter atitude todos os dias. O universo está nas nossas mãos. Nós temos livre arbítrio. Né? Isso depende de nós. Não adianta nós queremos esperar do outro aquilo que nós temos que fazer em nosso favor. Nós temos que tomar consciência disso, de realmente cada um buscar o seu caminho. Né? Então, e aplicar o quê? O que existe de mais terapêutico? O Evangelho. Né? Então, nós temos que aplicar o Evangelho, assim nós vamos
buscar a nossa autocura todos os dias, sermos pacientes, bons, pessoas boas, que façam reflexão da atitude, né, da nossa atitude diária. Nós sabemos voltar atrás em determinadas coisas. Não é nada demais a pessoa falar assim, nossa, mas isso aí para onde o vento vai, ele pende. Não é? Agora, tem outros que são extremamente rígidos. Um e outro extremo, né? Prejudicial. Mas eu tenho que ser flexível, né? Flexível. Bom, tomei uma atitude, errei. Vou lá, chamo a pessoa, você me desculpa, eu fiz isso e tal. Né? Vou procurar melhorar. Né? Então, nós não ficarmos ali endurecidos. Se nós ficarmos endurecidos, nós vamos realmente cristalizando o mal dentro de nós. Nós vamos implodir e nós vamos causar um adoecimento. Então, Jesus nos traz todos os ensinamentos. Nós estamos aqui na Terra há 2000 anos, né? Sempre estudando o Evangelho, sempre ouvindo as boas palavras, mas nós temos que ter atitude, vontade de transformação. O que é transformação? Ir além, né? Forma, além da forma. Para isso nós temos que ter o quê? Ação, atitude, né? Bom, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que eu fui além do horário. Nosso querido Miguel, tio Miguel da casa. Recente, aqui no centro de Joana d'Arc, dia 10/12, horário das 12h30 às 14 horas, o preço é R$13. Tá? E os ingressos devem estar lá na biblioteca, no Wilson ou no Fernando, se quiser pegar. Então, dia 10/12, de meio-dia às 12h30 às 14h. O pessoal que trabalha com seringueira, também os pais, né? Aqui na casa, eles estão pedindo a colaboração de material escolar para as crianças do seringueira.